E se você realmente sabe consertar fogões a gás, entende essa técnica, e você ainda está apanhando, tá assim, vamos supor, 50% dos aparelhos que aparecem, você ainda tem dificuldade, você está precisando de ajuda. E essa ajuda estou aqui para mostrar para você que você tem como crescer. Se inscreva no nosso canal, dá o seu like, ou às vezes você conhece alguém que tem vontade de aprender essa profissão, tem assim aquela curiosidade, né? Sabe desmontar um guarda-roupa, mexer com a tomada, desmontar, trocar uma lâmpada, né? Envia esse vídeo para ele, fala para ele que o Carlos André, do Domínio das Chamas, quer ensinar você a dominar as chamas também, quer consertar fogões a gás e faturar R$ 10.000 por mês. E aí, às vezes, também tem algumas coisas que podem estar atrapalhando você a melhorar o seu faturamento, você ter mais cliente. Por exemplo, a sua aparência, o seu jeito de você chegar na casa dos clientes. Tudo isso influencia, sim, no seu faturamento. Por exemplo, se você chega de chinela havaiana, de bermuda, né, aqueles roupão todo bagunçado, né, camisona esquisita, cara, você não vai ter cliente, não. Bota a camisa assim igual a mim, não precisa ser uma camisa chique, né? Uma camisa assim, uma camiseta. Às vezes tem até cliente que vem aqui comprar da gente, com aqueles boné velho todos desbotados, boné velho feio. Cara, se você ir na casa do cliente com boné desbotado, boné feio, você não vai ter cliente. Seus clientes vão te chamar só uma vez e olha lá, não chama mais não. Então, cuidado que a aparência manda muito para você conquistar cliente. O cliente só vai te chamar uma vez. Se você chegar no cliente mal vestido, ele não vai te chamar de novo, não. Não é que eu estou falando para você comprar roupas caras, né? Roupas mesmo simples, roupa do seu dia a dia, mas a roupa limpa, a roupa, né, adequada para você ter aquele bom atendimento. É o que o pessoal sempre fala, aquele ditado. A aparência, esqueci o ditado, como é que fala, né? Mas a impressão é a primeira que fica, isso, lembrei. A impressão é a primeira que fica. Então, a hora que o cliente vê você daquele jeitão, vai ficar na mente dele por muito tempo, né? Mas se ele vê você de calça jeans, não é calça jeans zero não, a calça jeans mesmo pode estar desbotada, aqueles rasgadinhos ali, né? Mas que tá limpinha, né? Porque está começando agora, então às vezes suas roupas não é adequada, não vai pôr roupa chique também para trabalhar, mas que seja roupa limpa, de tênis, um tênisinho usado também, né? Um sapato usado, ou botina. O pessoal usa muito botina, até que nós vendemos botina para oficina mecânica, para aquelas botinas que embaixo tem um solado de borracha, né? Botina muito boa, botina excelente para trabalhar, aguenta mesmo pesado. A botina barata, vendendo aqui por R$ 60. Então você pode comprar na sua cidade também uma botina para você atender seus clientes. Então a aparência manda muito, a forma de você atender, a forma de você falar, a forma de você negociar com o seu cliente, tudo isso manda muito. Ouvir o cliente, porque não é só eu que vou prestar um conhecimento para o cliente. Por exemplo, o cliente quer consertar o fogão e eu já chego já falando o que tem que fazer isso e aquilo. Não, você tem que ouvir o cliente primeiro. A hora que o cliente vê que você dá atenção a ele para ele falar, você já ganha confiança no cliente. Ouvir, você vai aprender com o cliente e o cliente vai ter confiança em você porque você está ouvindo ele. Porque se essa peça aqui está entupida, você já sabe que ela está entupida, e você quer falar e o cliente entra e você não deixa ele falar, o cliente vê que você é uma pessoa, às vezes, que não tem educação. Então, presta bastante atenção ao você explicar sobre essa peça que está entupida e é o problema que está dando fogo vermelho, que geralmente é isso mesmo, e o cliente quer entrar, deixa ele falar. Ele quer entrar na conversa, deixa ele falar. Então, ouve primeiro para depois você concluir o seu serviço. Tem vezes que eu estou atendendo um cliente, dou orçamento, e na hora que eu estou fazendo serviço, o cliente está falando, está exigindo, falando alguma coisa. Se eu vou ficar debatendo com ele, vai demorar muito mais o serviço e fica pior. Então deixa ele falar, ele vai falando, eu vou trabalhando, faço do jeito dele, às vezes, para não ter discussão. Porque se a gente fica nervoso com o cliente conversando perto da gente, você perde a atenção e às vezes o serviço não fica bom. Então vai trabalhando, porque isso acontece também do cliente ficar falando. E ao você ouvir o cliente vai entender que você é atencioso e vai entender que você gosta de ouvir também. E ao a gente ouvir os clientes, a gente conquista mais clientes. E se você não ouve o cliente às vezes não vai te chamar mais. Então é importante sim a boa aparência e saber ouvir, saber conversar, saber dialogar com os nossos clientes. E preço, como é os seus preços? Às vezes você está ganhando pouco porque você não sabe dar o seu preço. Não é que você deve cobrar caro demais.
e nem barato demais. Até tem um moço aqui, ele é de uma certa cidade aqui, ele é cliente nosso, ele vem comprar bastante peça aqui. Eu tenho assim até um pouco de dó dele, porque eu tento explicar as coisas para ele. É igual eu falo, né? Ele é meu cliente. E ele vem comprar as peças aqui, eu ouço ele bastante, ele fala, e eu vou explicar o meu conhecimento para ele, porque ele tem que me ouvir um pouco, porque eu trabalho nisso há mais de 27 anos, só sendo por conta própria, tá bom? Sem contar o período que eu já trabalhei como aprendiz. 27 anos sendo dono da empresa. E se for contar o período que eu trabalhei como aprendiz, dá muito mais de 27 anos. E eu contei uma vez para ele que eu trabalho mais de 27 anos, e ele tem acho que só 7 anos, se não me engano, 7 a 10 anos de profissão. O cara não sabe nada, eu tento ensinar ele, mas ele não deixa, porque ele é mais velho do que eu, aí ele pensa que eu tenho que ouvir ele. Mas eu, por mais conhecimento, eu sou mais velho do que ele. Aliás, eu tenho idade de ser pai dele de profissão, que eu tenho mais tempo de casa, né, mais tempo de profissão consertando fogões, do que ele. Então eu tento ensinar ele, mas ele não deixa eu ensinar. Então eu fico calado, né? O que é que eu vou ensinar para um camarada que não quer aprender? Aí ele compra a peça errada, depois vem aqui para trocar, né? Já deu até alguma vez um problema, comprou a peça, depois de muito tempo vem cá para trocar, e a gente fala que não troca a mercadoria, aliás, não devolvemos dinheiro, troca por outra mercadoria, mas às vezes o cara não entende. Então é melhor a gente ouvir, seja lá uma criança, a criança às vezes dá uma boa opinião para a gente aprende com a criança também. Então, ao a gente ouvir, a gente aprende. Não é só falando que a gente vai aprender, a gente ouve e aprende com o nosso cliente, né? Então, às vezes você está ganhando pouco porque você não está sabendo dar o preço justo. Não é que você tem que cobrar caro, é o preço justo. Você saber cobrar o preço do cliente. Então, às vezes você ganha pouco por causa de muitas dessas opções que eu falei aí para vocês. Você não está escalando, não está trabalhando mais, não está buscando mais conhecimento. Você às vezes não tem assim boa aparência. Então, isso tudo manda. Forma de falar, forma de atender o seu cliente, o preço também. Porque não adianta você falar para o cliente que o conserto do fogão custa R$200. Quanto que é o fogão para consertar, por exemplo? O cliente pergunta. Fica R$200. E pronto, acabou? Não. Tem que saber dar o preço. Se você falou, aliás, você não vai falar assim, o cliente pergunta quanto que é para consertar o fogão, por exemplo, tá toda a chama entupida. Se você falar que fica R$200, perdeu o serviço. Você tem que ter um argumento, tem que falar, olha, o fogão quando ele entope, é o giclê que entope, geralmente cai gordura, e se você enfiar a agulhinha no giclê ali, a agulhinha vai entrar para, aliás, a sujeira vai entrar para dentro do giclê, vai ficar no cano, e com o tempo vai só acumulando e vai entupir geral. O certo é dar uma revisão no fogão. Estou ensinando aqui para vocês como se você vai pegar um orçamento de um cliente agora. Se o cliente quer que você desentope o fogão. Então você vai ensinar o cliente, dar o orçamento para o cliente dessa forma. Tem que explicar, você tem que falar a receita primeiro do bolo. O que você vai fazer depois que você dá o preço. Então se você falou o preço antes da receita e ficou calado, não tem mais argumento, 90% de chance você vai perder aquele serviço. Então, certo é você falar o que você vai fazer para o cliente. E não só ficar nisso aí. Por exemplo, eu mesmo hoje não pego fogão para lavar. Falo tudo que eu vou fazer, dou o preço, o cliente concordou, eu faço mais, eu faço além. Geralmente, a tampa do vidro ali do forno, quando abre, geralmente está um amarelo, né, sujo, bastante gordura. Ali eu já peço o cliente um bombril, se eu estou na casa dele, né? Rapa ali tudinho, lavo, para ficar limpinho. Mas geralmente esses fogões nós trazemos aqui para a loja, porque aqui nós já temos os nossos colaboradores, anda mais rápido para atender o cliente. Então tem um carro, o funcionário vai lá e busca, dá o orçamento para o cliente concordou, traz para cá, faz a parte principal, que é o conserto que o cliente pediu, e foi o combinado, e fazemos além, limpamos o vidro, né? Às vezes o vidro está descolando, que é um silicone que tem ali, ó, que você levanta aquela tampa de cima. Às vezes quando levanta, tanto abrir e fechar, ele vai cedendo, ele vai descendo. Perigoso. Já o cliente já quebrou o vidro, porque não percebe, quando abre, ele cai e quebra. Então isso tudo a gente limpa ali, aquela dobradiça, né? Tem uma borrachinha lá dentro, você limpa ela com álcool, cola ela com silicone. Tem umas que não tem a borracha, ela é só um silicone, e ela está caindo porque tem muita gordura. Então ali a gente pega, limpa o vidro, limpa a dobradiça, passa o silicone,
deixa secar. O silicone seca com 10 minutos, 20 minutos, dá tempo de levar para o cliente. Porque fogão, quando a gente traz aqui para a loja, a gente pega mais na parte da tarde, que é o período maior, e o pessoal já às vezes não vai mais usar. Tem cliente que fala, não, traz no outro dia, eu não janto. Só esquenta aqui um lanche aqui, e o marido come, o filho também come, no outro dia às vezes não faz nem um café. E entregamos o fogão para o cliente ou de tardezinha, ou no dia seguinte, antes das 10 horas, para o cliente fazer o almoço. Então, estou só falando uma forma aqui que a gente faz o orçamento para o cliente. Porque se eu falar para o cliente o valor X, ele perguntou o preço, quanto que é? Eu falei 200, perdi o cliente. Geralmente também, às vezes a gente dá todo esse orçamento, o cliente pede desconto, você tem que ser acessível e falar que dá um desconto de 10% ou 5%. Hoje nós damos 5%, mas se você deu o orçamento de 200, por exemplo, e o cliente pediu desconto, você deu 5%, o desconto vai ser pouco, né? O cliente pega um pouquinho, dá mais um pouquinho de desconto para o cliente, cara, é só mão de obra, não custa nada. Então, temos que saber conquistar os clientes. O desconto manda muito você conquistar cliente. Por causa de R$ 1 que você não dá desconto para o cliente, você perde esse cliente. Eu falo porque eu já deixei de voltar em algumas lojas por causa disso. Por mínimo, cara, porque às vezes você quer trocar uma nota maior por causa que o vendedor não deu desconto, teve que descontar aquela nota maior, você fica chateado e não volta mais. E assim é também os nossos clientes. Por causa de R$ 5, o cliente talvez ele não te chama mais. Então, seja acessível, converse direitinho com o seu cliente, né? Dá o preço, dá um desconto bom, que você vai ter cliente por muito tempo.